Olá pessoal, dando continuidade na aula de qualidade de software, na aula 10 nós vamos estudar os tópicos com relação a um modelo MPS-BR, né? Na aula passada nós vimos uma introdução com relação ao modelo CMMI, no qual eu expliquei toda a contextualização, né, do CMMI, nos quais nós temos os níveis de critérios de nível de maturidade, né, dentro do CMMI, na qual nós abstraímos isso e aplicamos dentro dos modelos de processo com relação à questão de qualidade. Então, dentro dessas mesmas características, nós vamos estudar o modelo MPS-BR, no qual o MPS-BR encontra-se dentro dessas características como um modelo de maturidade do nosso aplicado dentro do Brasil, né, em si. Então, dentro dessas mesmas características, o MPSBR, né, dentro da contextualização histórica dentro do MPSBR, o MPSBR surgiu nos meados de mais ou menos em 2003, mais ou menos, com relação a essa parte de implementar questões de parte de melhorias de processo, na parte de também com relação à parte de desempenho dos negócios e para também incluíram aspectos para inovação dentro das universidades, das organizações, para torná-las mais competitivas com relação ao mercado, né? Então, dentro dessas características, né, o MPSBR ele surgiu a partir da Softex, né, que é coordenada pela Associação de Promoção da Excelência de Software Brasileiro, né? Se vocês acessarem o site da Softex, ela que detém, né, a parte da documentação do MPSBR, no qual ele é apoiada pelo MCTIC, né, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, no qual o MPSBR tem como objetivo apoiar a inserção da cultura da qualidade, principalmente em micro, pequenas e médias empresas brasileiras, tá? Então, dentro das características do MPSBR, ela é focada muito para a qualidade do produto, serviços e processos, tá? Então, essa é uma das principais características do MPSBR. Então, o MPSBR ele é focado principalmente com relação à capacidade de desenvolvimento de software e práticas de serviços e a parte de gestão que envolvem questões da parte de RH nas indústrias de tecnologia. Então, dentro dos tópicos, né, do modelo do MPSBR, nós temos uma estrutura do MPSBR baseadas em técnicas e modelos, né, no qual nós temos o modelo de documentações e dentro desses modelos nós temos o MPS-BR SW, que é o modelo de referência associado à melhoria de processo com relação a software. O MPS-BR SV, que é com relação ao modelo MPS-BR associado às melhorias de processo de serviço. E o MPS-BR RH, que no caso é um modelo de referência associado à melhoria de processo de gestão de pessoas. Então, dentro do contexto da nossa disciplina de qualidade de software, nós vamos estudar o MPSBR SW, que é voltado para a parte de processo de software em si, ok? A gente vai ver alguns conceitos também com relação ao processo de serviço, tá bom? Mas a gente vai focar com relação ao processo de software. Então, ele é separado dentro dessas características, no qual nós vamos estudar com relação baseada na parte do guia de implementação. No qual o guia de implementação do MPSBR, ele é um modelo de referência para software em si. A gente vai apresentar a parte da estrutura do MPSBR SW, no qual nós vamos conhecer cada um dos níveis de maturidade, que nós temos o nível G, F, E, D, C, B e A, né, que são os critérios do método de avaliação da estrutura do MPSBR, e o modelo de avaliação em si do MPSBR, MA e MPSBR, que é o modelo de avaliação do MPSBR. Então, dentro dessas características, né, o foco do MPSBR tipo, a gente faz a seguinte pergunta: por que o foco está no processo? Então, a resposta dentro dessas características, por quê? Envolvem as características do porquê o problema no processo provavelmente gera defeitos no produto e serviço. Então, com base nessas três dimensões, né, com relação tanto para a parte do modelo de referência como a parte de processo, software e gestão de pessoas, ela envolve todo um processo por trás disso, né, que são questões críticas dentro de um processo de desenvolvimento ou dentro de um ciclo de vida dentro da sua organização. Porque nós temos a parte de métodos e processos de definição das relações entre as tarefas, que estão relacionadas à parte de desenvolvimento, da parte da ferramenta com relação à parte de processo de software, as partes de ferramentas e equipamentos utilizadas dentro desses processos, que envolve a parte de serviços, e as pessoas, né, que possuem habilidades, training, a parte de motivação, que envolve as questões de gerenciamento com relação à parte de
gestão de pessoas, que é a parte de RH. E tudo isso, em conjunto, implementa-se, né, o modelo MPSBR como um todo, tá? Então, dentro dessas características, nós temos essas 3 dimensões críticas, nos quais envolvem, né, as características de processo imaturo, como algo que envolve características muito ad hoc, né, que é muito improvisada, a comunicação com o cliente, você não tem às vezes não tem um padrão a ser seguido com relação ao atendimento atendimento ao cliente em si. Por exemplo, muitas vezes, antigamente, quando eu entrei no laboratório de engenharia de software, os atendimentos com relação à parte ad hoc era feita, tipo, era desenvolvedor conversando com o cliente, né? Você não tinha um papel de analista ou um papel de suporte, né, que fazia o atendimento específico ao cliente, né? E isso acaba, às vezes, se tornando um problema dentro da parte de desenvolvimento com relação a, por exemplo, o seu desenvolvedor não comunicava o gerente de projetos ou a pessoa responsável, que era o analista, que ele estava desenvolvendo uma tarefa. Então, tipo, o grande problema dentro dessa comunicação direta com o desenvolvedor e cliente é que é o seguinte, tipo, o cliente conversar direto com o desenvolvedor, muitas das vezes o desenvolvedor estava mexendo nessa tarefa, aí, tipo, ele via no e-mail do laboratório, ou o pessoal da fundação ligava no laboratório e falava, ó, eu tô com uma tarefa assim, 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 e eu precisava desenvolver ela. Aí o cara falava, beleza, vamos desenvolver. Só que aí a parte interessada, né, da fundação já tinha entrado em contato com o desenvolvedor. E o desenvolvedor já estava desenvolvendo tarefa. Então, tipo, tinha 2 tarefas sendo desenvolvidas para resolver o mesmo problema. Porque não tinha essa comunicação, não tinha algo registrado, documentado, no qual o processo era muito improvisado. Tipo, era feito por ligação. Imagina. Você não tinha nada registrado formalmente, como um e-mail, por exemplo, ou até mesmo uma ferramenta de comunicação, por exemplo, pode utilizar o Slack, por exemplo, como uma ferramenta de comunicação. Isso era algo feito meio que improvisado, era feito nas coxas, né? Porque era conversar com o cliente por telefone, e você não tinha nada registrado. Não tinha como você comprovar que você estava fazendo aquela tarefa ou não, entendeu? Isso era uma das características que envolvia essa parte de improviso, né, com relação à comunicação. Era uma falha do laboratório. Outro ponto, né, que dentro dessas características de processos imaturos, envolve que era fortemente dependente dos profissionais, né? Porque, tipo, a gente precisa ter pessoas capacitadas para conseguir atender as necessidades dos nossos stakeholders, das partes interessadas. Então, isso dentro dessas características, a gente não tinha dentro do laboratório antigamente, quando eu fazia parte, o pessoal não tinha o hábito de ter funções. Tipo, todo mundo exercia a mesma função, todo mundo é praticamente analista ou desenvolvedor, né? É claro que alguns tinham mais conhecimento com relação ao domínio da aplicação, que facilitava a parte da implementação e tira de dúvidas com relação à regra de negócio, porém não tinha nada pré-definido, né, com relação a papéis. Isso também, também tinha um grande problema com relação à alta rotatividade dentro do laboratório, porque normalmente as pessoas que faziam parte do projeto eram pessoas que faziam estágio obrigatório, ou pessoas que estavam ali para cumprir horas com relação a bolsas, né, de projetos de permanência, né? Isso tudo não era registrado e não tinha como controlar isso, né? Às vezes a pessoa conseguia entender todo o processo por trás, mas ela ficava 2 meses e depois já ia embora. Ou conseguia uma vaga de emprego em outro lugar. E isso às vezes acabava implicando e quebrando um pouco no ritmo do processo do laboratório, no qual não tinha, né? E outro ponto era que a parte de indisciplinado, né? Que não tinha um padrão a ser seguido. Tá? Era tudo feito nas coxas. Tá? Que também é um problema, tá, galera? Eu estou colocando um estudo de caso aqui no qual eu já participei, já vivi, já convivi com isso, tá? E eu vi as melhorias de processo com relação a implementar um processo de desenvolvimento, um processo de software, um processo de gerenciamento em si. Então, dentro dessas características, com a consequência era pouca produtividade, difícil atingir a qualidade, né? Dentro do desenvolvimento, alto custo de manutenção, porque às vezes demoravam horas para entregar, ou demorava meses para entregar uma correção. Era terrível. Então, tipo, era algo bem complicado mesmo no laboratório. E risco de adoção de novas tecnologias também implicava, porque às vezes a gente falava assim, vamos mudar o processo. Aí a galera já olhava com aquela cara, né? Pô, mudar o processo? Que processo? A gente não tinha nem processo. O pessoal ficava olhando com uma cara assim, processo? O que é processo? Né? Essas são as características a ser adotadas nas tecnologias, né? Também. Então, dentro dessas mesmas características de processos processos maduros, né, no caso, que foi
quando a gente implementou um processo por trás do laboratório, né, da parte de gestão, da parte de gerenciamento de projetos, nós tivemos algo que melhoria com relação à parte de qualidade também, com relação à parte de processo de conhecimento por todos, porque todo mundo sabia todo mundo sabe quais eram seus papéis e funções dentro do laboratório. Ou até mesmo com relação ao apoio de visibilidade e alta administração, porque as pessoas que ficavam na parte do gerenciamento, quais são os nossos superiores, né, no nosso caso, eles sabiam o que todo mundo estava fazendo, certo? Então, tipo, tem um nível hierárquico com relação à parte administrativa dentro do laboratório. Outro ponto é o aumento da auditagem da fidelidade do processo, porque você consegue gerir métricas e mostrar desempenhos de cada desenvolvedor ou de cada integrante dentro do processo. Medidas do produto, né, serviços e processo, no qual você tem dados quantitativos e qualitativos, no qual você consegue medir a quantidade de esforço que cada um produziu ou que foi entregue para cada uma das fundações, né, no caso, o exemplo que a gente tem lá. E a parte de adoção de disciplinas de tecnologia, no qual a gente utiliza-se como hoje em dia ferramentas nos quais auxiliam a gente a implementação, por exemplo, a parte de gerenciamento de configuração de software. A gente tem controle de versão, controle de gerenciamento de mudança, nós temos o Redmine que faz o gerenciamento da parte de controle de mudança do status de tarefa e a parte de criação de um processo por trás do laboratório. A parte de comunicação com o cliente, nós utilizamos a ferramenta Slack como uma ferramenta de comunicação com as partes interessadas, e isso auxilia muito porque muitas das vezes ninguém fica sem atendimento, certo? Então melhorou essa parte de questão de atendimento com o cliente, tudo fica registrado, então a gente tem algo que é auditável, certo? Então isso são características da parte de melhoria de processo, tá bom? E papéis e responsabilidades, como eu falei anteriormente, também a gente colocou dentro das características do laboratório, acompanhamento da qualidade de produto e serviço, porque a gente tem todo um passo a passo, desde a criação, a gente sabe desde a criação de um ticket de solicitação até a entrega final de uma tarefa e sua documentação. Então a gente tem tudo isso documentado e tudo isso feito por pessoas que têm papéis e responsabilidades e algo bem estabelecido e bem criterioso, né, com relação à qualidade, porque nós temos também parte de teste, né, de tarefa. Antes de colocar em produção, são realizados vários testes, certo? Então, dentro dessas características, nós também temos uma definição, por exemplo, da parte de expectativa do parte de planejamento, né? No qual nós temos um cronograma de planejamento, no qual a gente faz sprints semanais, né? Dentro dessa parte de características de processos maduros, né? Envolve características de custos, cronograma, funcionalidades, qualidade do produto e serviço que são usualmente alcançados dentro dessas características da utilização desse modelo, certo? Então, aqui é um exemplo, né, no qual, como eu comentei anteriormente na aula de CMMI, que a gente utiliza-se de alguns pontos e algumas questões que são importantes dessa parte do gerenciamento, no qual a gente aplica algumas dessas técnicas para questões de melhoria da parte de processo e qualidade de processo. Tá? Então, dentro do MPSBR, o MPSBR ele é dividido, né, com base em várias técnicas, né? No caso, ele envolve tanto as questões com relação a ISO 9001, né? Que a gente falou que envolve a parte do ciclo, da parte de questões de qualidade, envolve conceitos do CMMI Dev e do CMMI SV, que é a parte de processo e serviço. A parte da ISO 12207, que é a parte da engenharia de sistemas e software, no qual envolve a parte de processos do ciclo de vida de um software, né? No qual nós explicamos alguns conceitos, né? Lembra dos modelos tradicionais da parte do desenvolvimento, da parte do ciclo de vida de um software, né? Daquela utilização dos modelos cascatas, incremental, XP, os modelos evolutivos. Os modelos ágeis, né, também incluem-se, fazem parte dessa parte do ciclo de vida de desenvolvimento de um processo de software. Questões da ISO, ISO 20000, que envolve questões da parte de qualidade de software, né, com relação a essa parte de processos, atividades, geração de tarefas, né, dentro dessas características. E também dentro desse modelo do MPSBR, como eu falei para vocês, nós temos o MPSBR para software, serviços e gestão de pessoas. E cada um dessas
desse modelo, cada uma dessas áreas da parte do MPSBR envolve a parte de modelo de avaliação e modelo de negócio, no qual nós temos guias de implementação geral para software, serviço, gestão de pessoas, e cada guia geral nós temos os guias de implementação para serviço, software e gestão de pessoas. Ok? Então aqui, dentro dessas características da nossa disciplina, nós vamos focar mais com relação ao modelo do MPSBR para software, porque a gente quer garantir que os nossos processos do ciclo de vida de qualidade de desenvolvimento de um software atendam às necessidades com relação à parte de qualidade, beleza? Então a gente vai aplicar e vou comentar com vocês sobre essa parte de melhorias de processos associadas ao MPSBR para software. Então, a base técnica do modelo MPSBR SW envolve os conceitos da, como eu falei anteriormente, da ISO 12207, com a definição do processo e a parte de propósito e resultados dentro da ISO 12207, no qual a gente vai ter, dentro dessa parte de processo do ciclo de vida de um software, a parte de processo, definição de atividades, nós vamos ter as tarefas que são realizadas durante o fornecimento, a parte de desenvolvimento, operação, manutenção, a parte de descontinuidade de um produto ou um software, e todo o ciclo de vida inteiro até a entrega do produto ou serviço para o seu cliente, né, para a sua parte interessada. Dentro dessas mesmas características, nós vamos utilizar também da ISO 30000, né, 330 XXX 2015, porque envolvem características com relação à parte de definição da parte de capacidade de processo de requisitos da avaliação, né, que envolve essas características com relação à parte de requisitos, definição de requisitos em si, tá, que envolve essa parte de documentação, análise, tudo esses pontos dessa ISO 330, tá? E com isso foi criado o modelo MPSBR para software, que é o SW, que também envolve componentes dos níveis de maturidade do CMMI, que é o modelo de maturidade com relação à parte de modelo de processo, no qual a gente explicou isso na aula passada, né, na aula 9. Beleza, pessoal? Então, dentro do, o que a gente vai trabalhar dentro do modelo de descrição SW, né? Que é um modelo descrito por guias do MPSBR, no qual cada um desses guias, os guias gerais, possuem requisitos que devem ser atendidos durante a implementação desse modelo, no qual o guia tem implementações que são orientativas, né? No qual é uma orientação na qual você vai aplicar ou pode aplicar dentro da sua organização para conseguir algum resultado esperado daquele processo de melhoria da parte de qualidade, dentro do processo da parte de desenvolvimento de um software. Beleza, pessoal? Então, aqui nós temos um exemplo, né, da parte do processo de medição, com relação ao nível MPSBR-SW, que é no nível F, que é algo gerenciável, com um propósito, no qual esse propósito da parte de medição é envolver a parte de coletar, armazenar, analisar e relatar dados relativos ao produto e desenvolvimento e aos processos implementados dentro da organização do seu projeto, de forma a apoiar o objetivo organizacional. E como resultados esperados, nós temos as medições, né, que são a parte de identificação, que é o MED1, que é o objetivo, é a definição que são estabelecidos e mantidos a partir de objetivos de negócio da organização e das necessidades de informação do processo técnico e gerencial. E cada uma dessa parte de medição, do nível F, que é gerenciado, você tem alguns resultados esperados, tá bom? Então, dentro da estrutura do MPSBR-SW, nós temos os níveis de maturidade, que envolvem a parte de processo e a capacidade, no qual a capacidade temos os atributos, que são relacionados aos níveis de maturidade, e o processo, que tem algum propósito e com seus resultados esperados. Então, dentro dessas características da parte de processo do MPSBR, nós temos um conjunto de atividades interrelacionados, que transformam em entradas e saídas, né? Nós temos uma entrada e vai ter uma saída, como o resultado esperado, que é composto de propósito e resultados. Dentro dos propósitos, né, que é relacionado à parte de objetivos da execução do processo e os prováveis resultados obtidos com a sua implementação. Como o resultado esperado é a parte de resultados observados do sucesso para alcance do propósito do processo, tá? Que é definido dentro da ISO 12207 de 2008, tá? E a capacidade de processo é a caracterização da parte de habilidades do processo para alcançar os objetivos de negócio, tá? Por quê? Dentro dessa característica de negócio, envolve as características com relação à parte do nível do modelo, que é atendido por um conjunto de atributos do processo associado, no qual
Dentro desses processos de atributos associados, ele é composto por atributos de processo que são características mensuráveis da capacidade de processo aplicável para qualquer processo. Okay? Envolve essa parte de processos de software, que como resultados esperados, nós temos que é o resultado observável do sucesso para alcançar o atributo do processo. Então, dentro do MPS SW, nós temos os níveis de capacidade. Os níveis de capacidade dentro do MPSBR envolvem, né, da parte de atributos de processo, envolvem os atributos AP 1.1, 2.1, 2.2, que no qual é o processo executável, execução do processo gerenciado, o produto do trabalho de processo são gerenciados, AP 3.1, que é o processo definido, 3.2 o processo está implementado, 4 e assim por diante, tá? Então, nós temos esses níveis de processo com relação às atividades, tá? Que é os níveis de capacidade, que são os atributos de processo. E também, dentro das mesmas características do MPS-SW, nós temos ele é apresentado em 7 níveis de maturidade, sendo que é apresentado de baixo do menor ao maior, que dentro dessas características nós temos o nível G e vai até o nível A, que no nível G ele é o otimizado, que é parcialmente gerenciado, no qual aqui, né, aqui tá ao contrário, né, vamos começar de baixo para cima, tá? Então é de baixo para cima, a gente vai falar, que é o nível G, ele começa do parcialmente gerenciado, nível F, que é o gerenciado, nível E, que é parcialmente definido, nível D, que é largamente definido, nível C definido, nível B gerenciado quantitativamente e nível A em otimização, ok? Então a gente vai estudar cada um desses níveis da parte de processo, tá? Do propósito de cada nível, que você tem o resultado esperado e os atributos conforme é apresentado dentro do guia do MPSBR, tá bom? Então, aqui eu tenho uma visão geral de como funciona, né, essa parte com relação à parte de níveis, processo, a sua descrição e os atributos de processos relacionados, tá bom? Então a gente vai começar aqui, a gente vai explicar alguns conceitos com relação à parte dos níveis de propósito, né, do nível de maturidade, no qual nós temos o nível G, temos a parte de gerência de projetos e gerência de requisitos, no qual a descrição é algo relacionado à parte parcialmente gerenciável, no qual nós temos que atingir os atributos de processo AP 1.1 e o AP 2.1, ok? Então aqui e assim por diante, tá? Nessas características. Então, dentro de cada nível de maturidade, nós temos os níveis, os processos e os atributos de processos relacionados. Dentro do documento do MPSBR, você já deve ter visto isso em engenharia de software, gerência de projetos e várias outras disciplinas, né, que envolvem essa parte de modelos de níveis de maturidade. Você já deve ter estudado isso. Aqui a gente vai passar por uma visão mais geral, tá? Dentro dessas características, mas pensando em como implementar e por que é utilizado isso dentro da parte de qualidade de software em si, tá? Então, dentro dessas mesmas características, nós temos os níveis, né? Nível E. O nível E temos os processos de avaliação e melhoria de processo organizacional, definição do projeto organizacional, gerência de reutilização, gerência de recursos humanos e a parte de gerência de projetos, que no qual é uma evolução dentro dessas características para o próximo nível, que envolve as características do nível F, tá bom? Então, como atributos de processos, temos os atributos 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2. No nível F, né, depois que você atingiu todos esses níveis de processo, né, da parte de processo do nível E, você passa para o nível F, no qual você tem que atender esses requisitos de processo, que envolve a parte de aquisição, gerência de configuração, garantia da qualidade, gerência de portfólio de projetos e a parte de medição. E assim por diante, né, para a gente ir subindo os níveis do nível de maturidade do MPSBR. Se não me engano, a UFMS, ela tem o nível E e nível F da parte de gerenciamento dos níveis de maturidade do MPSBR, tá? Porque ela alcançou todos esses critérios de processo da parte de gerenciamento do projeto dentro do nível de maturidade, tá bom? Tanto o nível E quanto o nível S, beleza? Por isso que dentro do UFMS é tudo meio... quando você tem dentro da parte de questão organizacional, né? Você tem tudo isso com relação à parte de melhorias da parte de processo, com a definição do processo organizacional, a parte de divisão, por exemplo, dentro da GTIC. Você tem lá todos os... se você tem um problema de utilização de algum sistema da UFMS, você vai fazer um pedido pelo TRS, né, que é um sistema de gerenciamento de pedidos, né, de manutenção e algo relacionado a isso.
no qual, por trás disso, você tem o atendimento ao seu cliente, o atendimento ao cliente, e isso aí vai gerar uma demanda, que uma demanda vai criar uma tarefa, dessa tarefa vai ser colocada para execução, e quando executar, testar, a pessoa é notificada, né, atendida, né, tem todo um processo por trás disso para você conseguir atender as necessidades do seu cliente, e também envolve a parte de processos dentro da sua organização para você conseguir atender a parte de tarefas, né, os procedimentos esperados dentro de um conjunto de um processo a serem implementados dentro da sua organização, beleza? Então aqui nós temos o nível F, nível G, F, E, D, C, B e A, tá bom? Então aqui a gente vai explicando cada um dos níveis de maturidades, tá bom? Então aqui no nível A, né, nós temos que é sem processo específico, porque você tem que definir todos os processos anteriores, né? E de baixo para cima, né? Aqui eu coloquei ao contrário, desculpa galera, mas é só inverter, tá bom? Que é os níveis de processo. Então a gente vai ter aqui comparação com o CMMI, né? Como eu falei anteriormente, que ele tem base com relação ao CMMI, que é o nível G e F é relacionado ao nível 2 do CMMI. O nível E e D e C, ele é relacionado ao nível 3 do CMMI. E o nível B é o nível 4 do CMMI e o nível A é o nível 5 do CMMI, no qual a gente tem em otimização, gerenciado quantitativamente, definido, largamente definido, parcialmente definido, gerenciado e parcialmente gerenciado, ok? Então, dentro de cada um desses níveis, comparação com o MPSBR e o CMMI, envolvem questões com relação aos níveis de gerenciado. No CMMI envolve a parte de gestão de requisitos, planejamento de projeto, controle e monitoramento, medição e análise, quantidade de qualidade de projeto e de produto, e a parte de gestão de configuração. Dentro do MPSBR você vai ter a parte de gerenciamento de requisitos e gerenciamento de projeto dentro do nível G. Nível F você vai ter a parte de aquisição, gerenciamento de configuração, qualidade e parte de medição. A única diferença aqui dentro do CMMI e do MPSBR, que envolve a parte de gerenciamento de portfólio de projetos, tá? Que aqui não tem, dentro da parte de portfólio de projeto nível 2 do gerenciamento do CMMI. Nível 3, né, nós temos a parte de desenvolvimento de requisitos, soluções técnicas, a parte de integração de produtos, validação, gestão integrada, entre outras características. E o que difere dentro do MPSBR é a parte de gerenciamento de utilização e a parte de desenvolvimento de reutilização, ok? E também dentro dos mesmos contextos envolve a parte de recursos humanos, beleza? Que é algo a mais dentro do nível E do MPSBR em comparação com o nível 3 do CMMI, beleza? Então é uma das características de comparação entre os níveis G e F, tá bom? A gente não vai entrar em muitos detalhes com relação a essa configuração, vou deixar para vocês darem uma lida também no conteúdo, porque vocês já viram isso dentro da disciplina de engenharia de software, né? Então a gente não vai estar trabalhando muito com foco dentro dessas questões de qualidade, tá bom? Mas a profundidade com relação ao modelo, o MPSBR e o CMMI com relação a cada um desses tópicos, tá bom? A gente vai entrar mais para conceitos da parte de gestão da parte de qualidade. Então, dentro do guia de implementação do SW do MPSBR, o objetivo desse guia é fornecer orientações para implementar nas organizações os níveis de maturidade descritos no modelo MPSBR-SW, no qual a gente vai detalhar os processos contemplados nos respectivos níveis de maturidade, que a gente explicou que nós temos 7 níveis de maturidade no MPSBR-SW, e com seus respectivos resultados esperados com a implementação desses processos. Tá? Que envolve os resultados esperados e os atributos conforme definido no guia geral do MPSBR, beleza? O nosso público-alvo para a implementação são instituições interessadas em aplicar o MPSBR-SW com relação à parte de melhoria de processo de software e instituições de implementadores e avaliadoras como o MPS-SW, tá bom? Segundo o MPSBR-SW. Referências básicas, ele envolve a parte do guia MPSBR-SW, a parte de software e complementação a diversas outros modelos, igual o CMMI, a ISO 12207 e a ISO 330, 2015, tá? No qual a gente tem alguns referenciados a parte de modelos com relação à parte de qualidade e a parte de processos e requisitos, ok? Então,
O guia de implementação, ele é formado, né, dentro do modelo do MPSBR-SW, que nós temos a fundamentação da parte de implementação, nós somos divididos em 7 partes, no qual é explicado o nível G até o nível A. A parte de implementação do guia, né, do MPSBR-SW, envolve a parte 8, 9 e 10, no qual a parte 8 que é relacionada à parte que as pessoas que adquirem software, a parte 9 é do tipo de fábrica de software, e a parte 10 é tipos de fábricas de teste. Tá? A parte 11 é a implementação e avaliação do MPSBR-SW com relação ao nível G até o nível A, em conjunto com o CMMI Dev. A parte 12 é a análise de aderência do modelo de referências MPS-SW 2012 em relação à norma 29.110.4.1 de 2012. E a parte 13 envolve a parte de mapeamento e sistemas equivalentes ao modelo de referência MPS-SW e a parte do MProSoft, tá bom? Então é umas coisas do documento, tá bom? Se vocês quiserem, acessem o site da Softex, que lá tem a descrição da parte de documentação do guia do MPSBR, beleza? Então aqui, como eu falei para vocês, a estrutura do MPSBR, né, envolve várias características com relação ao CMMI Dev, a ISO 12207, a ISO 20000, a ISO 330, a parte da ISO 9001, né, no qual envolve questões da parte de ciclo de vida de processo, da parte de gerenciamento de projetos, né, com relação à parte de processos de software, né, nível da parte de projeto. A parte do CMMI-SV, né, dentro dessas características, que englobam dentro do MPSBR, tá bom? Então, dentro dessas características, nós temos os modelos de referência para software, serviços e pessoas, como eu expliquei bem anteriormente para vocês. Então, isso aqui é mais ou menos o guia da estrutura do MPSBR, tá bom? Aqui nós temos também, dentro dessas características, o guia de aquisição, que é esse aqui, ó, que ele está dentro do modelo de implementação de referências para software. No modelo de guia de apresentação com relação à aquisição, ele descreve quais são os processos de aquisições de software e serviços correlatados com relação à norma 12.207. O público-alvo com relação a isso são organizações públicas e privadas que necessitam da parte de adquirir softwares, no qual são produtores de software que queiram estar preparados para o processo de aquisição, que envolvem características básicas da referência da ISO 12207 e também da ISO 1062 de 98, tá? 1998, no qual envolve algumas características desses modelos de padrões de ISO, ok? Então, dentro dos modelos de aquisição, do processo de aquisição, envolve a parte de preparação da aquisição, seleção de fornecedores, monitoramento de contratos, monitoração de contratos e a parte de aceitação pelo cliente. E dentro dessas características da parte de preparação da aquisição, nós vamos estabelecer as necessidades, definir os requisitos, revisar todos os requisitos, desenvolver uma estratégia de aquisição e definir os critérios de seleção dos fornecedores. E seleção de fornecedor, que a gente vai fazer? Vai avaliar a capacidade de fornecedores, selecionar os fornecedores, preparar a negociação de contratos. A parte de monitoramento de contrato, a gente vai estabelecer e manter os contratos, a parte de comunicação, trocar informações sobre a parte de progressos técnicos, revisar a parte de desempenho de fornecedor, monitorar as aquisições, obter os acordos quanto às alterações, acompanhar problemas. E na parte de aceitação pelo cliente vai ser preparar a aceitação, a avaliação do SNC, que são as entregas, a parte de manter a parte de conformidade com relação ao contrato, né? Tudo que foi definido dentro do contrato tem que ser pré-estabelecido e entregue. E aceitar o SCNCS, tá bom? Que envolve essa parte de aquisição de contratos, beleza? Então o nível de maturidade, né, como eu expliquei anteriormente para vocês, é dividido do nível G até o nível A, que do nível G, né, vamos falar aqui, nível A é otimizado, que é sem processo específico, nível B, que é gerenciável quantitativamente, que envolve a parte de gerenciamento de projetos, como um todo, que é uma evolução dele. A parte de nível C, que é definido, que é a parte de gerenciamento de decisões, desenvolvimento para reutilização e gerenciamento de risco. Largamente definido, envolve requisitos de desenvolvimento de requisitos, projeto de construção de produto, integração de produto, verificação e validação.
Parcialmente definido, avaliação de melhoria de processo organizacional, definição de processo de organizacional, gerência de reutilização, gerência de recursos humanos, gerência de projetos com evolução, né, dos tópicos anteriores. Na parte de nível F, temos o gerenciado, que envolve a parte de medição, gerenciamento de configuração, aquisição, qualidade, gerenciamento de portfólio de projeto. E o nível G, que é parcialmente gerenciado, envolve a parte de gerência de requisitos e a introdução da parte de gerenciamento de projetos, tá bom? Então aqui a gente vai entrar dentro de detalhes do MPSBR e SW com relação ao nível G e ao nível F, tá bom? A gente não vai entrar muito em detalhes com relação aos outros níveis, tá bom? Porque é só uma base dentro dos principais conceitos que envolvem, né? Dentro dessas primeiras características do nível G e nível F, envolve a parte de garantia da qualidade, tá bom? É o que a gente vai estar mais focado dentro da disciplina aqui, da parte introdutória do MPSBR, com relação à aplicação dela dentro da parte de qualidade de software, tá bom, pessoal? Lembrando que o nível de maturidade, tipo, se ela atende esses requisitos, consequentemente, quanto o nível mais alto, mais qualidade, mais gerenciado fica o seu processo, beleza? Então, dentro do nível G, né, nós vamos estudar a parte de gerenciamento de projeto, no qual nós temos o nível processo e a capacidade. No nível G, nós temos a parte de gerenciamento de projetos, no qual nós temos, nós vamos ter, né, dentro dessas, composto por nível de processo, anteriores com relação ao GPR, né, que é gerenciamento de projetos 1, até o F, né, até o 4, no qual nós vamos falar do F, né, no qual nós temos o GPR 6, que vai até o nível F, o GPR 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, até o 18 e 19, né? No qual nós temos os níveis de capacidade, que é os AP 1.1 e AP 1.2, e subitens 1 e 5. Isso está no documento do MPSBR, tá? E da parte de gerenciamento de requisitos, que é o GRE 1 até o 5, no qual nós temos que atender esses níveis de processo, beleza? Que são estabelecidos os propósitos para a gente estabelecer e manter a integridade, né, dentro dos requisitos da parte de processo, né, da gerência de projetos em si, no qual a gente vai estar aplicando dentro desses nossos contextos, tá bom? Então, o propósito do gerenciamento de projeto com relação ao propósito do nível de gerenciamento de projeto, que é o GPR, é o propósito de estabelecer e manter os planos de atividades, recursos e responsabilidades dentro do seu projeto. Por quê? Dentro dessas características é bem como a gente vai promover sobre os andamentos do projeto e também permitir, como posso dizer, né, a parte de apresentar realizações das correções, né, que podem estar ocorrendo durante o decorrer do seu projeto. Bom, então, dentro dessas características, ela inclui a parte de realização de correções, se houver desvios significativos da parte de desempenho do seu projeto, são notificados, e dentro desses propósitos, ele tem a parte de processo que ele evolui à medida em que a organização cresce em maturidade, tá bom? E dentro dessas características, eles devem ser implementados 19 resultados esperados, que dentro desses níveis, né, nós vimos aqui anteriormente, que são esses resultados esperados, que são GPR 1, 2, 3, 4 até o nível F, 5, 6, 7, 8 até o 19, tá bom? Que dentro dessas características, nesses níveis de implementação, deve ser atendido os seguintes atributos de processo, que envolvem os atributos 1.1 e 1.2, né? No qual o processo é executado, e 1.2, que é a execução do processo é gerenciada, tá bom? A fim de você conseguir fazer a parte de medição da parte de execução do seu processo que é gerenciado, e também medir o propósito do seu projeto para ser alcançado para a sua execução. Então, dentro dessa visão geral, dentro da parte do plano de projeto, né, da parte de gerenciamento de projeto, você tem, né, todos os tópicos relacionados à parte de gerenciamento de projeto, que são a parte de risco, RH, dados, comunicação, comportamento, monitoração, da parte de revisão de marcos com relação à parte de problemas e ações, avaliação de visibilidade, EAP, que é a parte de escopo, estimativas de custo, tempo, a parte de fase, ciclos de vida do seu projeto, orçamento e cronograma. Tudo isso envolve essas características do plano de projeto, da parte de gerenciamento de projetos dentro do MPSBR. A parte de gerenciamento de requisitos envolve o propósito de relacionado à parte de gerenciar os requisitos de produtos e de todos os componentes de produtos do projeto e identificar inconsistência entre os requisitos e os planos de projeto e os produtos de trabalho do projeto.
Porque dentro dessas mesmas características, você vai conseguir incluir, dentro dessas características, identificar a parte de inconsistências entre os requisitos e os planos de projeto e os produtos de trabalho do seu projeto, que devem ser implementados em 5 resultados esperados, que a gente mostrou ali para cima, né? Que nós temos aqui, ó, da gerenciamento de requisitos, que vai pro do GRE1 até o GRE5. Tá bom? Que dentro dessas características, desses níveis de processo de implementação, nós temos os atributos de capacidade para esse nível, no qual a gente vai atender também a parte de atributos de processo com relação ao 1.1 e 2.1, que é o processo executado e gerenciado. Então, dentro dessas características do nível G, da parte do nível de processo com relação à parte de gerenciamento de requisitos, os requisitos eles vão ter que ter a parte de avaliação de critérios, comprometimento da equipe técnica, restabilidade e bidirecionalidade entre os requisitos e produto, gerência de mudança, inconsistências que vão relacionar a parte de revisão dos planos e produtos de trabalho e também a parte de fornecedores. Ok? Então, a estrutura do MPSBR SW, dentro dos níveis de capacidade com relação aos níveis de maturidade, envolve a capacidade com relação aos atributos e a parte de processos do propósito do resultado, tá? Como a gente explicou anteriormente. Então, dentro de cada um desses níveis de capacidade, nós temos os processos, né, na parte de AP 1.1, que eu falei para vocês, que é o processo que é executado. Que dentro desse processo executado, o objetivo é medir o quanto o propósito do processo é alcançado pela sua execução. No qual a gente consegue medir, dentro dessas características, né, dentro desses subitens, dentro do documento do MPSSW, que é o processo produz um resultado definido, tá? Como um critério de resultado esperado. Já o nível, a parte de processo, atributo de processo 2.1, é a execução do seu projeto gerenciado, no qual o objetivo é medir o quanto a execução do seu processo é gerenciado. Então, dentro dessas características, como subitem, existe uma política organizacional estabelecida e mantida para o seu processo. Tá? É o que a gente vai estar aplicando dentro do nível G, beleza? Então, dentro dessas mesmas características, envolve a parte de execução do processo que é planejado. Você tem toda a documentação que é identificada, parte de disponibilidade de recursos, identificar as informações necessárias, toda a parte de atributos, comunicação das partes responsáveis pela execução do seu plano de processo e também definir a parte de planejamento com relação à sua EAP e também a parte de planejamento de comunicação entre as partes interessadas, tá? Que envolve nessas características da parte da execução do 2.1. Que também nós temos a execução do seu processo, que é monitorada, planejada e necessária, e também é feita ajustes quando necessário. As pessoas que executam o processo estão preparadas para executar suas responsabilidades, que é a definição dos papéis, né, e responsabilidades, e definição das atividades com relação à parte de status e resultados de processo, revistos dentro da parte de gerenciamento de nível superior, que são tratados como questões críticas, tá, dentro do seu processo. Então, no nível G, nós temos o exemplo da parte de gerenciamento de requisitos como resultados esperados, né? A gente falou lá que são resultados esperados com o GR1 até o GE5. Aqui eu vou passar alguns exemplos para vocês, né, da parte do GE1, como atendimento, né, como resultado de processo, né, nessa parte de gerenciamento de requisitos, envolvem questões relacionadas ao entendimento do requisito obtido em conjunto dos fornecedores de requisitos, no qual nós temos os níveis de capacidade que nós temos que atender, que é a existente política organizacional estabelecida e mantida no processo da parte de iniciamento de requisitos. O GE2, né, que são requisitos avaliados com base nos critérios objetivos e comprometimento da equipe técnica com esses requisitos, que é obtido, no qual nós temos a execução do processo de requisitos, que é planejada, a execução do processo que é planejado, o quando necessário ter algum ajuste, é realizado esses ajustes. E, por final, as pessoas executam a parte do processo de gerenciamento de requisitos, que dentro da parte de gerenciamento de projetos, inclui-se essa parte de rastreabilidade, né, dos seus requisitos e dos produtos de trabalho.
E dentro dessas mesmas características, da parte de execução do processo gerenciado, né, que é o nível 2.1, né, da parte dos tipos de processo, estão relacionados aos níveis dos resultados esperados GE4 e GE5, no qual a revisão do plano de produto de trabalho do projeto são realizadas visando a identificação e corrigir inconsistências em relação aos requisitos, e a parte de mudança de requisitos são gerenciadas ao longo do seu projeto, no qual essas atividades e o status relacionados à parte de resultados de processo da parte de gerenciamento de requisitos são revistos e gerenciados em níveis superiores e são tratados como questões críticas para esse processo, tá bom? Então, aqui é a visão geral, né, dos níveis de maturidade, como eu falei anteriormente, e dentro dessas características do AP 2.1 vai dos itens, subitens 1 até o 5, né, no qual a gente especificou anteriormente aqui para vocês, beleza? Então a gente está trabalhando com a parte do nível F, né, que envolve as características da parte de qualidade de software, que é a parte gerenciada, né, no qual a gente vai fazer a parte de medição, gerência de configuração, garantia da qualidade e a parte de portfólio do nosso projeto, tá bom? Então é o que a gente vai estudar com relação às métricas voltadas para a parte relacionadas aos níveis de qualidade do seu projeto, tá bom? Então, a parte de aquisição, o propósito disso é gerenciar a aquisição do produto que satisfaz as necessidades expressas pelos adquirentes, tá? Adquirentes, que é no qual envolve a parte de definição, eles vão descrevem implementadas em 8 resultados esperados. No qual, dentro desses resultados esperados, envolvem a parte de tipo de estratégia de aquisição, metas de critério de aceitação, no qual envolve as necessidades da aquisição de um produto, a parte de avaliação de processos e critérios de fornecimento da parte desses critérios. Depois nós temos a parte de seleção de fornecedores, acordos com os fornecedores, que nós temos a parte de monitoração e a parte de entregas e incorporação do seu projeto, e da parte de monitoração nós temos as ações, que são as partes de medidas com relação à parte das ações que envolvem a parte de monitoramento e controle desses pontos de aquisição, ok? A parte de gerenciamento de configuração com relação à parte de propósito, né, envolvem a característica de propósito de gerenciamento de configuração, que é estabelecer e manter a integridade de todos os produtos de trabalho de um processo ou projeto e disponibilizá-lo a todos os envolvidos do seu projeto, no qual nós temos os itens de configuração, as partes de baselines, né, que temos a parte de sistema de gerenciamento de configuração, monitoramento e controle. Isso aqui a gente vai ver mais especificamente quando a gente for trabalhar com a parte de gerenciamento de configuração, tá? Que isso também envolve questões de parte de medidas de qualidade. A gente vai entrar mais detalhes com essa parte de gerenciamento de configuração em um tópico específico para essa área, tá bom? Mas aqui dentro do MPSBR eu também utilizo desses critérios da parte de gerenciamento de configuração. Porque dentro desses propósitos é estabelecer e manter a integridade de todos os produtos de trabalho de um processo ou do projeto e disponibilizá-lo a todos os envolvidos, no qual nós temos 7 resultados esperados. Outro ponto envolve a parte de garantia de qualidade, que o propósito é assegurar que os produtos de trabalho e execução dos processos estejam em conformidade com o plano, procedimentos e padrões pré-estabelecidos dentro da sua organização, no qual nós temos 4 resultados esperados. A gente vai entrar em detalhes em cada um deles, tá? A parte de gerenciamento de portfólio de projeto, que é o próximo ponto, né? Que aqui é o próximo ponto, que a gente vai trabalhar sobre o propósito de manter, que é a parte de iniciar e manter o projeto que sejam necessários, suficientes e sustentáveis de forma a atender os objetivos estratégicos da sua organização, no qual deve ser implementado 8 resultados esperados, tá bom? A gente vai entrar em detalhes com cada um deles. Então, essas características, nós temos a parte de investigação, da qualidade e priorização, no qual temos a parte de investigação, necessidades e oportunidades de negócio, que estão atrelados à parte de projetos mantidos no seu portfólio, com os objetivos estratégicos e os seus critérios. Dentro dos critérios, nós temos o tratamento de resolução de conflito e a parte de monitoração, no qual a monitoração nós temos a parte de ações e os critérios. E no gerenciamento de projeto de portfólio, mantidos de portfólio, nós temos os recursos e orçamento, comunicação da situação e a parte de monitoração, tá? Então a gente vai ter dentro dessas características da parte de gerenciamento de portfólio de projeto. E por fim, a parte de medição, tá? Nível F. Em qual o propósito de medição é coletar, armazenar, analisar e relatar os dados relativos
aos produtos desenvolvidos e aos processos implementados na organização e seus projetos, de forma a apoiar os objetivos organizacionais. Tá? Dentro dessas características, a gente vai descrever 7 resultados esperados para essa parte de medição. Tá? Então, dentro da medição, né, nós temos a parte de objetivos da medição, que vai envolver as necessidades de informação, objetivos de negócio. A parte de medidas, nós temos os objetivos estratégicos, que vão também pegar a parte de objetivos de medição. E medidas, né, em si, nós temos a parte de processo de coleta de armazenamentos, procedimentos para análise e coleta de dados de análise, armazenamento e comunicação e tomada de decisão, tá? Dentro dessas características, a gente vai ter um tópico também na disciplina de qualidade de software que a gente vai estudar sobre a parte de medição, tá? Que é voltada para garantia de qualidade. Aqui a gente vai explicar algumas técnicas e também vou mostrar para vocês um estudo de casos com relação à utilização da parte de medição com um exemplo do GQM, tá bom? Então, o nível F, nós temos lá, que eu falei para vocês, né? A parte de processos, que é o gerenciamento de projeto, que envolve a parte de aquisição, configuração, garantia de qualidade, gerenciamento de portfólio de projeto e a parte de medição. E a parte de capacidade dos níveis de atributos da parte de processo a serem atendidos por esses critérios, que envolve a parte do AP 2.2, que os produtos de trabalho e processos são gerenciados, no qual o objetivo disso é medir o quanto os produtos de trabalho de processos são gerenciados, isso é, que eles são produzidos, controlados e mantidos, tá bom? Aqui tem, né, também, que eu falei agora há pouco, né, os subitens relacionados a essa parte do item 2.1, que é a partir do nível F, que é aderir aos processos executados, descrições de processo, padrões e procedimentos, é avaliada, objetivos e são tratadas as não conformidades, tá bom? Que aqui eu falo para vocês, né, que os requisitos são documentados, controlados e os produtos de trabalho são identificados, né, no qual a gente vai produzir, esses produtos são gerenciados, produzidos, controlados e mantidos, tá? Que envolvem essas características de cada um desses subitens, tá bom? Que envolvem dentro dessas características do nível F. Na aula que vem, nós vamos estudar os conceitos com relação ao nível E, tá? Que envolvem as características da parte de avaliação das melhorias de processo organizacional, definição de processo organizacional, gerência de recursos humanos e a parte de reutilização. E a gente vai ver também os atributos de processo 3.1 e 3.2, que envolvem a parte de processo definido e a parte de processo implementado com relação a esses critérios de processos do nível E, tá? Que é parcialmente definido. Beleza, pessoal? Então, até a aula que vem.